Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto, hoje em formato follow-up, e temos aqui um convidado que, curiosamente, foi um dos nossos últimos convidados É da verdade. temporada passada. Não é? E com muita procura. É verdade, foi um episódio que teve um feedback muito bom, É verdade. inclusivamente soube, pronto, ficamos aqui, até temos aqui já ao Mário, já podemos dizer que é o Mário, né? Já está o nome das pessoas, já sabem que é o Mário Serra Pereira, Muito bem. as pessoas já leram o título. Nós temos feedback bastante bom, até inclusivamente pessoas que nos vieram dizer que compraram o livro depois de terem ouvido o Sim, episódio. é verdade, é verdade. Muito bom. Ficaram, Muito bom. ficaram despertas, por assim dizer, para o É o assunto, tema. não é? Uhum. E realmente foi assim, pá, eu tive que ir comprar o livro porque nem que seja aquele livro para se ter ali na biblioteca e no caso de dúvida, Sim. ir-se lá consultar. Realmente é Não uma é? área onde há muita lacuna. Os fotógrafos estão muito mal preparados nestas questões de direito e historiografia, não é? Eu diria que os fotógrafos, sobretudo o pessoal que trabalha por conta própria ou que tem microempresas, que no fundo Uhum. são 99% Sim, das é uma empresas, maioria, sim. têm que investir em tudo ao mesmo tempo. São fotógrafos e, portanto, têm que investir na componente técnica e no equipamento, etc. Depois também têm que investir na parte de contabilidade, na parte de gestão de tudo, não é? A formação jurídica é algo que bem, é um bocadinho como os seguros. Esperemos que não aconteça, que não seja preciso. Sim. E vamos baseando naquilo que é um pouco o conhecimento empírico transmitido por colegas, e isso nem sempre é o mais adequado. Funciona, pronto, enfim, as pessoas estão de boa fé, funcionam e as coisas tendem a correr bem na maior parte dos casos. É um pouco como, embora o Serviço Nacional de Saúde esteja frequentemente falado sobre pressão e desgaste, etc., mas felizmente a maior parte da população portuguesa está bem e, portanto, na componente jurídica a lógica é um pouco a mesma. Felizmente a maior parte dos negócios correm bem e mesmo que não corram tão bem, consegue-se encontrar ali uma solução e os problemas sérios só surgem quando de facto as pessoas não se conseguem entender em assuntos de dimensão de gravidade acentuada, porque e por isso acaba por esta componente ficar um bocadinho para trás. Mas se calhar era bom também investir-se um bocadinho nisso e avançando já se calhar um bocadinho, é um pouco isso que eu procuro com este novo livro. É dar assim uma espécie de guia prático de como fazer, o quê e quando. E a IA Usando, aqui pode nos dar, usando a exatamente, IA. Usando a exatamente. IA. Portanto, já perceberam que a conversa de hoje vai ser focada neste novo livro que o Mário agora acabou de falar, portanto, que se chama IA na Fotografia, Contratos sem Complicações, Guia Prático para Fotógrafos e Profissionais do Direito. Um livro que já se encontra à venda, tanto em formato físico como também em formato digital, portanto, em formato e-book. Mas desde já, aproveitamos também para agradecer ao Mário por ter aceito este convite para estar novamente aqui à Sim. conversa connosco, porque também achamos que este é um tema que também faz muito sentido, porque cada vez mais se fala muito da IA, pessoas também começam a ficar com um certo receio da IA. Então, na área da fotografia também levanta-se muitas questões e também é interessante que acho que esta conversa também vai mostrar um bocado a potencialidade que a IA tem para nos ajudar, não é? Em várias áreas do negócio da fotografia, e que se calhar não é assim uma coisa tão perigosa como muitas pessoas pensam. Obviamente que há questões pertinentes que são levantadas, né? Nomeadamente quando se fala de inteligência artificial, arte gerativa, etc. Mas aqui não vamos bem por esse caminho, mas vamos perceber um bocadinho a potencialidade que o IA tem para quem tem um negócio de fotografia que nos pode ajudar realmente em várias coisas. E se calhar vamos começar Mas aqui. também podemos ir por esse caminho, porque há questões muito importantes que têm a ver com materiais sintéticos produzidos por fotógrafos, Uhum, que têm, neste momento, um enquadramento já muito significativo do ponto de vista de cumprimento de obrigações legais. Ok, Podemos voltar a essa questão um bocadinho mais adiante, mas ok, ok. é um alerta que é importante deixar a quem produz conteúdos, imagens, enfim, o que seja, Uhum. quem produz conteúdos sintéticos e que há obrigações legais muito estritas neste momento que devem ser atendidas.
Ok. Ou seja, a transparência, a informação ao cliente, Uhum. etc. E, portanto, há aqui coisas que também é importante chamar a atenção, sem prejuízo de eu ficar com a ideia que aquilo que estavam a tentar falar era a questão de direitos de autor e da criatividade, etc., Sim, sim. que também é uma questão que podemos falar, porque, no fundo, isto, havendo aqui implicações jurídicas, elas acabam por estar em todo lado. Sim, que eu acho Mas, que é enfim, capaz, sim, que é capaz de ser dos temas, não é? Que se calhar, principalmente quem trabalha, não é? Da parte da imagem, levanta, não é? Mas pronto, olha, já fica aqui o teaser feito, malta, por isso tem que ficar desse lado a Até ao ouvir fim. até ao fim, para muito podermos bem. ter esta parte destas algumas respostas que podemos ter a estas dúvidas. Mas, portanto, vamos começar então pela primeira questão, que é o que é que levou o Mário então a escrever este livro especificamente sobre o uso da inteligência artificial aplicado em várias áreas do negócio da fotografia? A inteligência artificial, se nós olharmos para trás, não precisamos olhar muito para trás. A inteligência artificial tem, digamos assim, nesta nova formulação, digamos, tem 3 anos. Portanto, não estamos a falar de um fenómeno muito antigo nesta nova formulação. Já se fala de IA, aliás, ainda ontem estive num evento em que alguém comentava que já Descartes falava em algo que poderia ser robótica. Portanto, era a criação da boneca Francine, que seria uma boneca mecânica que falaria, que teria algum tipo de inteligência, foi um pouco inspirada pela falecida filha do Descartes, mas a questão da inteligência artificial já vem de há muito tempo. Enfim, no fim da Segunda Guerra, há ali um desenvolvimento e uma tentativa com o Turing e outros para criar formas de. Mas e depois houve ali o chamado inverno da inteligência artificial, em que acabou por se desistir um pouco por limitações técnicas e tecnológicas, mas o desenvolvimento que houve recentemente tem sido mais depressa do que aquilo que os sentidos conseguem captar. Nós pescamos os olhos e já há uma nova funcionalidade no mercado. E o que me levou a pensar em escrever sobre isto é o perceber ou ter para mim, enfim, e depois pensar em partilhar isto, que a inteligência artificial é, neste momento, não é mais do que uma ferramenta. É uma ferramenta espetacular, que é muito rápida, tem uma memória fantástica, porque basicamente as ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis no mercado já leram tudo o que está, ou praticamente tudo o que está disponível na internet. Enfim, se calhar até leram mais do que deviam, porque entraram, se calhar, em bases de dados protegidas de jornais e de editoras e assim. Bom, há discussões muito intensas à volta disto e ações judiciais em curso que podem, inclusive, pôr em causa os grandes projetos das grandes empresas neste momento. Mas não acredito que isso vai ter essa consequência, vai-se encontrar ali uma forma de compensação. Os autores, neste momento, os criadores, neste momento já podem pôr também algum travão ou algum tipo de limitação ao uso do seu trabalho pela IA, mas a verdade é que nós temos em mãos, mesmo ao nível, e é esse o meu foco também no livro, mesmo ao nível das ferramentas gratuitas, temos um assistente muito rápido e muito desejoso de nos agradar. E, portanto, temos alguém que tem uma fonte de conhecimento fantástica, não pensa, e portanto não pensa pelo menos como um ser humano, mas tem uma capacidade fantástica de reconhecer padrões. E os padrões são algo matemático e, portanto, as ferramentas de IA conseguem prever de alguma forma, com um grau de precisão muito elevado, aquilo que é a palavra seguinte, que é a frase seguinte, que é o assunto seguinte. E para isso recorrem à memória. Como é que sobre esta questão antes alguém pensou? E basicamente, quando nós fazemos uma pergunta, eles vão consultar o arquivo de memória. Escrevem-nos de acordo com padrões de previsão de palavras e dizem-nos, olha, embora não nos digam que alguém já disse sobre isto, mas dizem-nos sobre isto, podes fazer assim assim.
E isso é algo que pode servir para ajudar a escrever, para ajudar a desbloquear um processo criativo, para N funcionalidades que nós queiramos ter. E se o fotógrafo, voltamos à questão da microempresa, se o fotógrafo é uma pessoa que tem que saber tudo, a antiga expressão, o artista dos sete ofícios, e portanto tem que saber lidar com múltiplas questões, contabilidades mais... então, por que não lidar com o cliente de uma forma perfeitamente integrada? O primeiro contacto com o cliente e tal, eu até tenho um portfólio fantástico e tal, mas não sou bom com as palavras, ou tenho receio de, não sei como abordar o cliente, não sei como responder ao cliente, não sei que texto é de colocar na minha página de internet. E nesta matéria, a IA, e esse é um perigo também que é importante chamar a atenção, a IA está desejosa de nos agradar. Ou seja, o algoritmo é programado para ir ao encontro daquilo que probabilisticamente pensa que nós queremos que ele diga. E o perigo é esse. É importante estabelecer aqui balizas e já vamos às balizas jurídicas, que são as mais importantes e que são as que estão no livro, mas é importante em qualquer conversa com a IA, conversa aqui com aspas, obviamente, mas é importante em qualquer conversa com a IA dizer-lhe o que é que queremos e como é que queremos, em que tom queremos, etc. Olha, eu quero mandar um mail ao cliente a apresentar-lhe um orçamento. Quero apresentar isto em tom amigável, cordial, tom formal, quero apresentar... dizemos os parâmetros que queremos usar, damos a informação que temos que dar e a IA fornece-nos alternativas e depois podemos ir afinando. E se há coisa que me desagrada é ter um documento na minha frente que eu não consigo compreender, porque foi mal escrito, porque as ideias não se compreendem, porque está confuso. Bom, a IA nesse aspecto é fantástica. Eu dou-lhe meia dúzia de indicações. Olha, aqui em anexo, neste documento em anexo, são as minhas condições de trabalho. Um pack de família com 500 fotos, mais edição impressa de um álbum, mais, enfim, aquilo que eu quiser, dou-lhe, e digo, olha, com base nisto, fornece aqui para este meu amigo pessoal, a quem trato por tu, um orçamento para o trabalho. O amigo responde, e o amigo responde assim, e tal, no ano passado o teu preço era metade deste valor, ou era 20% mais barato, não me consegues fazer esse valor. E o fotógrafo fica ali um bocadinho, é meu amigo, como é que eu consigo dar a volta a esta questão? Se eu tiver alguma criatividade, eu consigo dar a volta, mas fico sempre constrangido. Agora, como é que eu consigo colocar isso por escrito? E já vou explicar porque a importância do escrito. Se eu consigo colocar isso por escrito, eu tenho ali alguma formalização. Mas eu tenho dificuldade em colocar isso por escrito. O que é que eu lhe vou dizer? Bem, eu posso pedir à IA que me diga, tenho este meu amigo, quero aqui uma resposta que me ajude a explicar-lhe de uma maneira assertiva, mas amistosa, que... Exatamente. E a IA dá uma solução porreira. De certeza. Uma ou várias. Aquelas que nós entendermos. E pode sugerir-nos, por exemplo, caro fulano tal, ou, enfim, ou a forma como se tratar esse amigo. A minha prioridade é continuar a agradar aos clientes, tu és meu especial amigo, quero que fiques satisfeito com o meu trabalho, mas na verdade há aqui custos que aumentaram, o equipamento está mais caro, os custos de armazenamento, etc. E para que eu consiga dar-te a qualidade que dei no trabalho anterior, eu não consigo fazer o preço anterior. E aqui já estamos a dizer ao amigo, de uma maneira simpática, que para lhe dar aquilo que ele teve, já não lhe podemos dar o preço que ele pagou. Sim. E se ele quiser pagar menos, então fica a saber que também vai ter menos. Portanto, conseguimos encontrar soluções
E a IA dá-nos isto, com certeza. Portanto, é algo que podemos trabalhar e isto nos contactos com o cliente. E pode ser um cliente desconhecido, pode ser um cliente conhecido, pode ser uma empresa, pode ser o que for. E por aí fora. Mário, então, mas este livro é mais um guia defensivo ou é uma ferramenta de empoderamento É para uma quem ferramenta de, desafiar? é uma ferramenta de empoderamento e essa questão é importante e penso que toca no ponto essencial. Aquilo que eu procuro fazer no livro é de uma maneira tão acessível quanto possível Uhum. explicar conceitos jurídicos para que um fotógrafo consiga, em cada fase do processo, saber fazer as perguntas à IA para que a IA lhe dê o retorno necessário a estar adequadamente enquadrado. É Ok. óbvio, e é uma ressalva que eu tenho que fazer, e é importante chamar a atenção para isto. Quando se diz que a IA alucina, a IA não alucina. A IA Uhum. escreve textos com os tais padrões que ela imagina que nos vão agradar. Um indivíduo um escritor que faz um romance histórico. Ao fazer um romance histórico, ele não está a alucinar, ele está a dramatizar eventos da história, recontando-os de uma maneira literária. E nós sabemos que ele não está a alucinar. Sim. Agora, quando a IA nos dá uma solução, a IA está a ser criativa. Pode não ser uma criatividade juridicamente adequada. Ok. E isso é que é importante ter em conta. A resposta errada que a IA nos dá, seja jurídica ou seja outra qualquer, não é uma resposta forçosamente errada. É uma resposta baseada na convicção do padrão de conversa, do padrão daquela precisão matemática que a IA imagina que nós queremos ter. Por isso é que é importante estabelecer à partida, e eu explico isso no livro, como fazer um bom pedido, um bom prompt à IA. Pois. E para se fazer um bom prompt é preciso ter conhecimento de um conjunto de conceitos jurídicos. Não sendo maçador, ou não querendo ser maçador, aquilo que eu procuro explicar é que conceitos jurídicos é que são necessários para cada fase processual. Ok. Vou dar um exemplo. Eu quero fazer um contrato com um cliente, ok? E para isso eu preciso de. Eu não fiz a salvaguarda há bocado e vou fazê-la agora, porque falei em contrato, advogado. É importante chamar a atenção que a IA pode cometer, com muita convicção, cometer erros. E podemos não estar preparados para os saber detectar. E por isso é importante perceber que ela pode ser uma ferramenta de ajuda, mas também pode ser algo que nos vai deixar numa encrenca muito complicada. Ok. E, portanto, é importante perceber que quanto melhor se dominarem os conceitos jurídicos, melhor é o resultado final. E eu diria que, mesmo para um jurista, é complicado, por vezes, perceber se aquilo que a IA nos dá é 100% fiável ou não. Houve aqui há tempos um caso famoso cá em Portugal, que lançou ali confusão, que teria havido uma decisão judicial feita com Sim, erro. sim. Recordam-se disso, Sim. provavelmente. Bom, não se chegou a perceber muito bem se foi desmentido, houve ali alguma confusão à volta do assunto, mas a verdade é que isso pode acontecer mesmo a um jurista experiente. Se está com pressa, se não consegue verificar, pode acontecer um erro e isso é sempre um problema de responsabilidade do jurista. Para o fotógrafo, isso também pode acontecer, e eu não diria que pode acontecer com mais facilidade, enfim, tanto acontece a quem está com experiência como não. Quando se está com pressa, a coisa pode não correr bem, mas quando há bases com alguma consistência, a probabilidade de correr bem é maior. Mas, e esta é a lição essencial, ou a tirada essencial, é, no caso de haver dúvidas, é sempre bom e sempre que possível consultar um advogado. Claro. Agora, para a trivialidade dos assuntos, em geral, já não o fazem. Não é? E, portanto, os fotógrafos, em geral, não estão a recorrer ao advogado a toda a hora, não é? E o que é que o fotógrafo tem em geral? Tem o primeiro contato com o cliente, ou os contactos que vai fazendo com o cliente,
tem a apresentação da proposta, tem a formalização do contrato de alguma forma, enfim, aqueles que fazem contrato, ou tem algum tipo de formalização e tem a execução do trabalho. Temos aqui uma série de comunicações antes do trabalho e após o trabalho, com a entrega, estimado cliente, aqui vão as fotos, na ligação tal, ou enfim. Mas na fase pré-contratual, por exemplo, há aspectos que são fundamentais. A identificação das partes, a definição clara do objeto do contrato, o valor a pagar, tudo isso são conceitos jurídicos que eu explico aqui no livro, ou seja, o que é essencial estar num contrato? E quando se percebe o que é que deve estar, quais são as cláusulas essenciais num contrato, a partir de certa altura, já se domina isso como qual a melhor objetiva para a câmara ou qual a melhor abertura, que ISO é que devo utilizar. No fundo, é um pouco o dominar a técnica, não é? Porque a estética é depois a forma como a fotografia sai ou a forma como o contrato sai. Podemos fazer aqui uma comparação, enfim, mais ou menos neste género. Se eu tiver uma boa base de diálogo com o cliente, eu consigo ter um bom contrato. Claro. E eu uso o WhatsApp como o WhatsApp empresarial e falo com os meus clientes através do WhatsApp. Eu posso pegar naquela conversa do WhatsApp, meter numa ferramenta de IA, portanto faço a exportação da conversa, tenho um ficheiro TXT, ou outra coisa qualquer, um PDF, o que for, com a aplicação que eu quiser, carrego na IA com a salvaguarda da questão dos dados pessoais, atenção, esse é um aspecto importante, que é importante os fotógrafos terem em conta. A colocação de dados pessoais em motores de IA é um risco, e é um risco que é importante salvaguardar. Mas expurgando aquilo, o número de telefone, o nome da pessoa e a morada, etc., eu coloco aquilo na IA e digo-lhe, olha, eu tenho esta conversa com o cliente e agora o cliente pediu-me para fazer um contrato. Elabora-me um contrato com as premissas que estão definidas ao longo da conversa. E a IA faz magia, ok? Em segundos consegue gerar uma minuta de contrato bastante razoável com base na conversa. Porquê? Porque nós fazemos o pedido e sabemos fazer o pedido. Olha, quero um contrato de prestação de serviços de fotografia para casamento, ou para batizado, ou para não sei o quê, que respeite estas regras, aquelas e as outras. Os direitos de imagem, direitos de autor, os conceitos que estão explicados no livro, que eu quero que sejam lá contabilizados no contrato. E a IA sabe isso em abstrato, sabe que eu quero um contrato que me vai buscar preocupações com a salvaguarda do direito de imagem dos clientes, ou com a salvaguarda dos meus direitos de autor, ou com o prazo de garantia, ou com cláusulas de confidencialidade. Bom, eu dou-lhe os meus padrões e meto-lhe a conversa do cliente. E a conversa que tive com o cliente. E a IA gera-me um contrato limpinho com toda aquela formulação que... Exato. Portanto, é óbvio que aquilo não invalida que eu faça uma revisão, porque pode haver ali, de facto, algum erro de leitura, ou algum erro de interpretação, a própria conversa não ser muito clara, mas depois também aprendemos a dialogar com a IA. Se há alguma cláusula que não vai ao encontro daquilo que nós queremos, ou que o cliente quer, podemos sempre reformular. E podemos sempre reformular porquê? E eu também explico isso no livro. É porque, como estamos no âmbito do direito privado, podemos fazer praticamente tudo o que quisermos. As proibições são em situações limite, ou seja, eu não posso contratar alguém para cometer um crime, ou neste caso um crime fotográfico, por exemplo, não é? Mas eu não posso criar cláusulas perfeitamente abusivas do género, o fotógrafo não é responsável por nada do que aconteça com o trabalho fotográfico depois do casamento. E o fotógrafo mete-se nos copos, arruína as fotografias de uma forma absolutamente desleixada, não pode afastar a responsabilidade, não é? Portanto, há aqui cláusulas que não podem ser
incluídas num contrato. Mas Mário, tirando essas... desculpa, Sim, claro, interrompa-me à vontade. Falou na questão, por exemplo, do WhatsApp. Tendo em conta que agora o WhatsApp já está com a integração do AI e tudo, o que é que acontece se o fotógrafo estiver a usar o próprio WhatsApp para fazer isso tudo internamente? Essa conversa tem algum peso jurídico ou tem mesmo que ser formalizado um contrato no final e assinado por ambas as partes? É assim, um contrato assinado é sempre um documento mais formal, mais cerimonial, digamos assim. Parece-me que Mas isto de conversa não tem grande peso, certo? tem. Era aí que eu ia chegar. Ok. O formalizar um contrato estabelece aqui uma espécie de formalizar a boa-fé das partes. Ok. Mas uma conversa e uma conversa, atenção, uma conversa pode ser, eu mando hoje um mail ao cliente, o cliente manda-me um WhatsApp, depois a seguir eu mando-lhe um SMS. Ok. Bom, temos aqui vários documentos, ok? Ok. Eu posso pegar nessa informação toda e não lhe fazer mais nada. Junto a só. Guardo, arquivo os e-mails, arquivo as conversas do WhatsApp, arquivo os SMS. E isso pode funcionar como elementos para a demonstração da vontade das partes e, no fundo, Ok. funcionar como um contrato. Ok. O que é fundamental é que se consiga comprovar que aqueles elementos não foram adulterados em qualquer fase do processo. Eu posso fazer um contrato com um cliente fazendo um vídeo com os dois. Eu estou aqui com o meu cliente, estabelecemos um contrato, e o vídeo em si é um contrato, porque a lei não obriga a uma forma específica, e por isso eu estou aqui razoavelmente à vontade. Se eu não tiver nenhum destes elementos, ou se tiver apenas uma conversa oral, eu estou mais desprotegido. Mas se eu tiver algo que me possa agarrar, e quanto mais peças eu tiver, melhor eu consigo construir a minha realidade, melhor. Se eu pegar nessas peças soltas e as conformar num contrato e depois for assinado pelas partes, presencial ou através do cartão de cidadão, por exemplo, eu estou muito mais tranquilo, obviamente. E até porquê? Porque num contrato, ao colocar as coisas de uma maneira mais ordenada, e eu posso ter um contrato sem lhe chamar contrato, eu posso ter um documento, uma ata de reunião com o cliente. Está lá tudo. Está lá tudo. Há os X dias do dia tal, do mês tal, não sei o quê, reuniram fulano tal e fulano tal, quase uma ata em que ficou estabelecido assim. Isso acaba por funcionar como um contrato. Não lhe chamando contrato, é uma descrição de uma reunião que é assinada por ambos e em que se comprova que efetivamente a vontade das pessoas foi 500 fotos, formato não sei quê, 500 euros de pagamento final, 15 dias de entrega, enfim, o que for, ok? Portanto, a formalização é aqui um elemento de segurança para ambas as partes. E, por exemplo, a IA, neste aspecto, um cliente que está mais renitente a fazer um contrato, a assinar um contrato, como é que eu quero que o cliente me inspire algumas dúvidas, ou porque é uma coisa que tem ali alguma especificidade, ou que seja, eu quero escrever ao cliente para formalizar a minha preocupação em fazer um contrato. Eu posso pedir à IA que me ajude a fazer uma comunicação, um e-mail, uma mensagem ao cliente, que lhe explique de uma maneira assertiva, educada, polida, o que seja, ao meu estilo, e para a IA conhecer o meu estilo, eu posso dar-lhe algumas coisas que escrevi e ela aprende qual é o meu estilo de escrita. Lá está o tal padrão, a tal probabilidade de escrever de uma determinada forma, e eu mando ao cliente uma cartinha muito simpática explicando-lhe com as minhas palavras e com a ajuda da IA como é que, ou porque é que eu quero fazer um contrato naqueles termos assim. É ótimo para ajudar a renegociar até com o próprio cliente, não é? Quanto mais você para perceber porque é que se está a cobrar aqueles valores e isso. Então, um fotógrafo que nunca trabalhou usando um contrato com o cliente, qual é o maior risco que está a correr hoje? Que não tem contrato? Que alguém que se recusa. Eu conheço fotógrafos que não trabalham com contratos com os clientes, apesar de já ter alertado.
Mas por recusa, mas é o fotógrafo que opta por não ter contrato ou é o cliente Porque já que não são quer? clientes antigos e acha que estar a É na boa apresentar fé. contratos agora que quebra um bocadinho ali a relação com o cliente, estar a apresentar um contrato agora. Eu acho sempre que é um risco, mas conheço pessoas que têm trabalhado assim e não têm havido Assim, problemas, mas eu acho que pode ser um pois, risco ainda, não é? é assim, como eu digo, felizmente a maior parte dos negócios corre bem, com clientes antigos as coisas correm bem, Pois, mas tudo corre bem até que um dia corre mal. pois. E é a mesma coisa do seguro. Toda a gente tem um seguro automóvel. Aliás, eu vi esta semana, a propósito da infelicidade que tem acontecido aí por este país, Hum, um CEO de uma seguradora a dizer que 47% das pessoas em Portugal não têm um seguro de habitação. uau, Pronto, e a questão é esta, eu tenho uma casa e tenho um seguro, espero nunca o vir a utilizar. certo. Hum, mas se nunca me aconteceu nada, eu posso sentir-me tentado a não ter seguro. Mas se um dia me acontece alguma coisa, lá está, não tenho seguro e depois tenho que ficar Pois, dependente pois, de algum tipo de enquadramento que possa vir. É uma opção, eu posso simplesmente dizer não tenho um seguro e todos os meses ou todos os anos eu coloco de parte uma quantia que será para uma catástrofe, claro. para uma eventualidade, o que seja. Posso ser o meu autoassegurador, vale o que Hum, vale, mas com o contrato é a mesma coisa. Eu posso ter um cliente antigo ou não, um cliente recente, uma pessoa em quem confio, que já conheço há muito tempo e que só agora é que vou trabalhar com essa pessoa, e não fazer um contrato. É um risco, e eu diria que é um risco quanto menos formalizado estiver, porque se houver, lá está, uma troca de SMS, uma troca de mensagens de WhatsApp ou o que seja, já temos ali qualquer coisa para contratual, digamos assim. Portanto, o não fazer um contrato com o cliente não é forçosamente um perigo. hum. É bom que haja um contrato formalizado, porque assim toda a gente sabe o que é que está ali, o que é que cada parte se compromete a fazer e em que altura. E É uma quanto mais proteção para ambas as partes, não é? é Acaba por ser. exatamente. Quanto mais clara for a proteção, melhor as partes ficam salvaguardadas. Mas bom, enfim, há pessoas que dizem, sim senhor, eu sou uma pessoa de palavra, uma pessoa de honra e a minha palavra vale mais do que um contrato. E não há nada de errado nisso. Claro. O problema é que as pessoas Um dia algo são o que corre mal são. E e um dia corre mal e há uma palavra que é menos medida e de pois, repente é o diz que disse. E por isso, o ter alguma coisa formalizada é sempre bom, nem que seja uma troca de mensagens. Pode não claro. ser de facto um contrato, mas pelo menos Ok. uma troca de mensagens é bom. Então, agarrando nesta parte, qual que era então assim as cláusulas mínimas que nunca devem faltar num contrato atualmente? Assim, a identificação correta das partes é essencial. Ok. Se eu contrato com uma empresa para fazer um determinado trabalho, eu tenho de ter a certeza de que a pessoa que está a assinar o contrato ou que me está a contratar em nome da empresa é a pessoa que o pode fazer em nome da empresa. Ah, Ou seja, ou seja, eu preciso de ter a certeza de que não é o estagiário cheio de iniciativa que está lá a fazer um estágio de verão, que resolve hum, tomar uma iniciativa de fazer um projeto fotográfico para a empresa de qualquer coisa. Eu confio que fulano tal é da empresa tal, porque até é uma empresa conhecida, ou o que seja, chego lá com o trabalho, não, esse indivíduo, não, era um estagiário, foi-se embora. hum. Encomenda, nós não fizemos encomenda nenhuma. E aí é um problema. Bom, eu preciso ter a certeza de que essa pessoa é de facto a pessoa correta para me contratar. Apesar de tudo, o Uma- contrato deve vir no nome da empresa que supostamente está a contratar, não do estagiário, certo? É uma forma de exato, assegurar isso. mas aí já estamos a fazer um contrato, ok? Então, Ok. se já estamos a fazer um contrato, já temos aqui alguma coisa a que nos agarrar mais um bocadinho. Portanto, eu preciso ter a certeza de que aquela pessoa que assina o contrato, é porque pode ser o estagiário de facto, mas quem Uhum. assina o contrato é o gerente da empresa, ou o CEO, Ok, ou ok. enfim, o que for. Se eu tenho dúvidas sobre isso,
Eu posso recorrer sempre à base de dados do Ministério da Justiça com o número de pessoa coletiva daquela empresa e ver, é gratuito o acesso, é informação pública, livre, disponível. Eu pego no número de pessoa coletiva, vou à base de dados do Ministério da Justiça e estão lá os instrumentos, o Pacto Social, etc., da empresa, que dizem que o Mário Pereira é o gestor desta empresa e que não há lá mais alterações a registrar e, portanto, o fotógrafo sabe que pode fazer um contrato com o Mário Pereira porque formalmente é aquele que publicamente está anunciado pelo Ministério da Justiça como representante. Mas vamos a casos mais simples. Um casamento. O contrato tem que ser assinado com ambos os noivos. Pois, porque não basta um deles assinar. E se temos apenas um e-mail? Bom, temos que ter 2 e-mails de confirmação. Não é? Porquê? Porque lá para ali, se não diria melhor, antes de serem casados, não são casados. Certo. Ora, e portanto, só após o casamento, ou enfim, a união de facto tem efeitos similares ao casamento a partir de determinada altura, mas bom, vamos simplificar e vamos falar só no casamento. Só a partir do casamento é que se presume que, enfim, negócios correntes da vida, digamos assim, é que se um fizer, presume-se que é em benefício de ambos e, portanto, há ali um enquadramento. Mas antes de casar, vocês têm um dos noivos que diz, sim senhor, é isso mesmo, vamos a esse contrato, etc. E no dia do casamento não há casamento. Porque o outro fugiu, foi casar com outra pessoa, arrependeu-se, o que seja, ok? E vocês estão ali com um contrato que não conseguem concretizar nem conseguem faturar. E se não acautelaram aquela regra de bom senso mínima que eu recomendo, que é, antes de fazer qualquer trabalho, garantir que estão pelo menos cobertas as despesas que tiveram com o trabalho. Certo. A deslocação, o aluguel de equipamento, o que seja, alojamento, o que seja, garantir que, não tendo lucro, pelo menos não têm prejuízo. Ok? Bom, mas vocês chegam lá e não conseguem executar o contrato porque não há casamento. Não podem avançar com uma ação judicial ou algum pedido de compensação com o noivo que esteve presente, porque ele está a cumprir a parte dele do contrato, mas com o outro também não o podem processar porque não assinou contrato nenhum. Não teve um mail a dizer o ok, não assinou o contrato, etc. Portanto, há aqui a identificação das partes é fundamental. A fotografia de menores. Aparece alguém no estúdio para fotografar uma criança. Quem é essa pessoa? É o pai, a mãe? É um tio? É um avô? Que legitimidade tem essa pessoa? Qual é a finalidade das fotografias? Como é que vão ser feitas? A boa identificação das partes é muito, muito importante. E depois o objeto do contrato é definir muito claramente o que é que vai ser entregue. Porque fotografias de alta resolução ou fotografias, é preciso explicar o que são fotografias de alta resolução. É melhor dizer, vamos entregar JPEGs com as seguintes dimensões, ou a descrição que entender. Especificar o máximo. Especificar ao máximo aquilo que vai ser entregue, para evitar complicações. Eu ter uma câmara de 12 megapixels, para mim é o máximo resolução, é para 2000 e qualquer coisa de pixels. Ora, aí está. Ou se for mal especificado, até o cliente pode dizer, não, eu quero o RAW. Porque aquilo que diz aqui é o fecheiro original da câmara, ou coisa que o faz, não é? Eu quero os RAWs. Pronto, e de repente já estamos aqui com um imbróglio que ceder o RAW é algo complicado. O que me leva aqui a meter um parênteses, que é o que é que estamos a vender ao cliente. É preciso salvaguardar sempre o direito de autor. E o que estamos a fazer ao cliente é a cedência de utilização daquelas imagens. Nós não estamos a ceder o direito de autor. E isso é algo que pode ficar acautelado numa conversa com o cliente, ok? Vocês têm essa preocupação. Fazem fotografia de autor, têm um conceito próprio, mas mantemos no casamento só para situar aqui a conversa. Para manter dentro do mesmo exemplo. Têm um conceito próprio de casamento e fazem uma fotografia muito específica.
É importante que, não fazendo contrato, se não fizerem contrato, é importante que nas conversas documentadas com o cliente tenham a indicação de que as imagens que vierem a ser entregues são cedência de utilização ou não há cedência dos ficheiros originais ou as preocupações que tiverem sobre essa matéria. E nisso a IA pode ajudar bastante. Claro. Porquê? Porque eu posso dizer à IA que sou um fotógrafo português que quero acautelar nos termos do Código de Direito de Autor artigos tais e tais, vai consultar o Código de Direito de Autor, diz-me qual é o artigo, confirma que estamos a falar da mesma coisa e quero uma cláusula que salvaguarda a minha posição. E a IA dá uma cláusulazinha que salvaguarda a posição ou transforma aquilo numa conversa para integrar num e-mail para informar o cliente de que o fotógrafo quer acautelar aquela situação. Mas quer acautelar isso, então e o que é que com o que é que eu fico? Então estamos a negociar, ok? Então muito bem, então eu para acautelar isso, eu cedo isto e aquilo, ou dou mais umas impressões, ou faço não sei o quê. Okay. Querem os ficheiros originais? Muito bem, então o meu valor é este, ou quero outra contrapartida, ou quero poder usar as imagens comercialmente fora do casamento, o que for. Portanto, é depois um processo negocial. Mas bom, temos aqui a identificação das partes, o objeto do contrato, o valor a pagar. O valor a pagar é importante, a questão do fracionamento dos pagamentos, o que é que acontece no caso de não haver pagamentos, etc. E o prazo de entrega. Portanto, eu diria que são as 4 grandes matérias, pode estar em mais do que uma cláusula, mas são as 4 grandes questões que devem estar contempladas num qualquer contrato. Achas que é mais aqui onde há uma maior falha por parte dos fotógrafos criadores? Eu diria que não é forçosamente aqui que há falhas, porque, no fundo, isto sendo os elementos básicos, havendo uma conversa entre Mário Pereira, fotógrafo, e António Silva, cliente, estão identificadas as partes de alguma maneira, portanto, nem que seja por remissão. Se eu digo que vou fazer o trabalho no dia tal, às tantas horas, e que entrei 500 fotografias, está vagamente escrito o objeto do contrato e o que é que eu devo fazer. Portanto, o básico, em geral, é sempre acautelado. O que falha, muitas vezes, é saber se aquelas partes são, pelo menos do lado do cliente, não é? Se está bem identificado, ou se o fotógrafo pode mandar alguém em sua substituição, se houver situações de casos de força maior ou impedimentos, o que é que acontece? Se são da parte do fotógrafo ou se são da parte do cliente, se são situações que podem ser resolvidas de uma determinada forma ou não, se é por vontade do fotógrafo ou por vontade do cliente, ou se decorre, lá está, de força maior, porque nada disso precisa de estar previsto num contrato. É bom que esteja para saber o que é que acontece, mas se não estiver a lei, explica. O Código Civil tem formas de resolver. Casos de força maior, resolve-se desta forma assim. Alterações decorrentes da iniciativa das partes, acontece de outra forma. Mas isso pode não ser inteiramente da conveniência das partes. E se isso estiver esclarecido, tanto melhor. Sei lá, e há coisas que podem perfeitamente resultar. Depois depende muito da estratégia de mercado de cada fotógrafo. Mas, por exemplo, eu diria que, em regra, ou para bem do fotógrafo, o conservar as imagens durante 3 anos é o prazo mínimo razoável. Porquê? Porque questões de garantia, o fotógrafo está obrigado a dar garantia do seu trabalho. Enfim, depende, há a componente de serviço e há a componente de bem, que são 2 e depois de 3 anos, mas bom, enfim, eu diria, vamos a 3 anos para simplificar, o fotógrafo armazena a informação ou as fotografias durante 3 anos. A seguir a isso, o que é que acontece? Apagas. Não diz nada ao cliente. Se o cliente aparecer ao fim de 3 anos, qual é a responsabilidade do fotógrafo? Pois. Teoricamente não tem. Mas o fotógrafo pode encontrar aqui, por exemplo, uma forma de potenciar um negócio. Diz assim, meu amigo, olha, eu nos termos de RGPD tenho de reter a sua informação pessoal pelo prazo mínimo possível. O princípio da minimização e da limitação temporal. Muito bem, então
ao fim de 3 anos eu apago as fotografias. Não apago os seus dados pessoais todos, porque tenho aqui obrigações contabilísticas e eu tenho que guardar isto para efeitos fiscais durante, salvo erro, 5 anos, ou seja, que valha. Bom, mas as fotografias ao fim de 3 anos apago-as. E o cliente diz assim, mas eu não tenho como armazenar as fotografias, eu até quero que me guarde as fotografias por mais tempo, porque sei lá, ao fim de 5 anos quero fazer um álbum comemorativo, ao fim de 10 anos... Muito bem, então o fotógrafo diz assim, porreiro, olha, tenho aqui uma oportunidade de negócio, tem de formalizar isso. É bom que formalize isso, porque implica a retenção de dados por um período além daquele que é razoável, e, portanto, o mínimo razoável, como digo, vai lá os 3 anos. Se o cliente quer que o fotógrafo guarde as imagens por 10 anos, ou por 25, por exemplo, para nas bodas de ouro do casamento, se aguentar até lá, fazer uma reedição do álbum de casamento, o fotógrafo tem uma oportunidade de negócio. Muito bem, então eu conservo as fotografias por mais anos, autoriza-me aqui expressamente a que eu o faça, e eu cobro-lhe um FII anual de X. E tem ali uma fonte de rendimento adicional. O fotógrafo até já tem que guardar a informação, tem que pagar discos rígidos, o armazenamento na cloud. Sim, na cloud, exatamente. Sim. A cloud é outra complicação, já lá vamos, e é importante perceber esse tipo de questões. Que cloud é que estamos a utilizar? Tipicamente são clouds fora da Europa, e isso pode ser um problema, mas já lá vamos. Ok. Pois, é porque, bom, não quero ir por aí já, mas pode haver aqui oportunidades de negócio para o fotógrafo. Ou seja, sim senhor, eu retenho a sua informação, os seus dados pessoais, as suas imagens por 5 anos ou por 10 anos, e isto custa-lhe, se quiser pagar agora, faço-lhe um desconto de 50%, custa-lhe mais 100 euros. Com 100 euros, o fotógrafo, se calhar, compra armazenamento para 10 clientes. Não interessa, estou aqui a especular, os valores são aqueles que o fotógrafo entender, mas pode haver aqui oportunidades de negócio que decorrem de algo que fica no contrato. Sei lá, eu posso colocar no contrato uma cláusula, enfim, algum descritivo do meu workflow. Tenho um cliente que é um trabalho de boudoir, que tem uma sensibilidade especial e eu, para garantir ao cliente que o trabalho dele não vai parar às redes sociais ou à internet ou que aquilo é pirateado, descrevo o meu workflow. As fotografias são feitas em estúdio ou na localização definida pelo cliente, saem diretamente da câmara fotográfica para o disco rígido do computador, que não tem ligação à internet, é feito um armazenamento num disco rígido à parte, o disco rígido é guardado num cofre que só tem acesso o fotógrafo e a equipa de trabalho do fotógrafo. Ou seja, não custa nada ao fotógrafo descrever esse processo, mas pode valer-lhe confiança do cliente. E a confiança do cliente não tem um custo, não tem um valor, é a confiança que permite depois ao fotógrafo dizer, pois, então, se calhar eu gostaria de usar alguma destas fotos para publicitar o meu portfólio ou para... E podem entrar aqui num trade-off que pode não ser monetário, mas pode ser relevante. Se isto estiver num e-mail, se estiver num contrato, é algo que é uma mais-valia para o fotógrafo. E a máquina pode ajudar a criar aqui uma linguagem assertiva, polida, delicada, que possa ajudar a persuadir o cliente a favorecer o fotógrafo naquilo que o fotógrafo pretende e a dar ao cliente a contrapartida que o cliente também entender, claro, que isto é uma coisa equilibrada, não é? Então, e no meio disto tudo, desta questão de usarmos a IA com estas sugestões todas e nos poder ajudar, mas será que nós conseguimos traçar aí uma fronteira em que dizemos assim, daqui para a frente, se calhar não deves usar a IA, talvez é melhor falares com um advogado? É possível traçar isso? Se sim, em que parte? Para ser inteiramente honesto, eu diria que devem sempre consultar um advogado, seja simples ou seja complexo. Mas também a verdade é que não é prática, não é prático andar sempre a correr atrás de um advogado para fazer um contrato. Pois. Eu diria que
O ideal, e este livro também foi escrito um bocadinho a pensar nos juristas, o ideal era haver, e o livro procura dar um bocadinho esse quadro mental, essa arquitetura mental, criar um quadro mental jurídico suficiente para a generalidade das situações. Tanto do lado do fotógrafo como do lado do advogado, para que o fotógrafo possa ter alguma segurança naquilo que está a fazer e para que possa executar a maior parte das tarefas sem se preocupar excessivamente com o rigor de algumas questões. É óbvio que quanto maior for o grau de insegurança do fotógrafo, maior é a dependência ou maior a necessidade que tem de confirmar, de validar essa informação com um profissional qualificado. Mas, enfim, nós sabemos que a prática da vida não é só da fotografia, é da vida. Nós fazemos contratos, juristas ou não juristas, nós fazemos contratos a toda a hora. Vou ao café, pago uma bica, compro qualquer coisa, compro um bolo ou assim. Eu estou a fazer um contrato, eu estou a andar a transportes públicos, eu estou a fazer contratos. A maior parte das coisas que fazemos na vida, fazemos contratos disto e daquilo e não há problema. Lá está, eu contrato um fotógrafo para fazer um trabalho e não há problema. Tipicamente. Agora, se houver questões de reserva de propriedade intelectual, por exemplo, se são contratados por uma empresa para fazer o trabalho, uma fotografia de um novo produto que vai ser lançado no mercado, há confidencialidade, etc. Se calhar é importante ter aqui algum conforto, algum enquadramento relativamente a cláusulas de reserva de confidencialidade, de obrigações, etc. Mas eu diria que a generalidade das questões que se colocam ao trabalho cotidiano de um fotógrafo e a generalidade dos trabalhos não obrigam a uma consulta a cada contrato de um advogado. É importante, e aí sim, é importante conhecer a lei, ter o conhecimento mínimo, perceber em que fase é que aquilo é importante, quando é que devem ser acauteladas as situações, e é um pouco essa arquitetura mental que eu procuro dar no livro, ou seja, que preocupações é que deve haver na altura da conversa com o cliente, que preocupações é que deve haver na conversão dessa conversa para um contrato, como é que depois é feita a entrega do contrato, do produto contratado, portanto, no pós-contrato, digamos assim, como é que é feita, por exemplo, a gestão de crise. O cliente levanta dúvidas ou levanta objeções, não foi isto que eu pedi, ou há aqui um problema, ou como é que eu consigo gerir essa crise, quando é que entra aqui o livro de reclamações, ou quando é que entra os mecanismos de resolução alternativa de litígios, ou o que seja. Se eu tenho o meu site, que obrigações legais é que eu devo ter para a informação ao cliente, questões como, sei lá, o direito ao arrependimento, o cliente contrata, mas depois tem um prazo de X dias para dizer que afinal não quer contratar e eu tenho de aceitar essa situação. Obviamente que o prazo de 14 dias para o arrependimento pode ser consumido se for para um trabalho para execução imediata. Ou seja, para ter um cliente dizer, amanhã preciso de um fotógrafo, porque o outro que tinha falhou-me e eu preciso amanhã um fotógrafo urgentemente. Portanto, os 14 dias de arrependimento não existem, não é? Eu amanhã vou executar o contrato e esse prazo ele não pode vir dizer depois do trabalho executado, e agora não quero, não é? Porque já foi executado. Bom, mas a lei também prevê isso. E esse é o tipo de enquadramento que eu procuro dar no livro. Ou seja, abarcar todo o ciclo contratual, até eventualmente à recolha de informação. Vamos para o cenário mais complicado, em que a coisa se complica e começa a ir para tribunal. Bom, eu posso usar a IA como uma ferramenta de organização de informação para eu próprio facultar ao advogado. Ou seja, arrumar as ideias, pegar nas coisas e, digamos, criar um dossiê de informação, com os documentos originais, obviamente, mas com alguma informação tratada que reflete aquilo que é o meu entendimento que aconteceu naquele contrato. Claro, ajuda a defesa do trabalho, não é? Ajuda a defesa do trabalho. E, portanto, isso é, sei lá, se eu vejo o meu trabalho utilizado abusivamente em uma plataforma qualquer, no Instagram, no Facebook, num jornal, o que seja, eu posso interpelar essa entidade, essa pessoa, mandando-lhe uma comunicação, é se calhar a primeira coisa que deve ser feita,
é bom que possa ser com um advogado, mas se eu vejo alguém que usa uma fotografia minha no Instagram, eu não vou contratar um advogado para ir interpelar a outra pessoa. Eu posso imediatamente contactá-lo por mensagem, essa é outra ferramenta, posso usar o mecanismo de defesa do próprio Instagram, posso ter várias formas de atuação e a maneira como eu me dirijo à pessoa pode ser mais à bruta, preferencialmente não, ou de uma maneira mais conciliatória. Ora, se eu entrar a matar com alguém, a reação que eu vou ter do outro lado é de certeza, mesmo que a outra pessoa esteja a utilizar abusivamente o meu trabalho, é uma reação defensiva e também despropositada. É a mesma coisa que uma discussão de trânsito, não é? Portanto, ninguém tem razão e depois começam os dois aos berros e aquilo escala rapidamente para o que não deve. Aqui a mesma coisa, se eu vou dar-vos um exemplo. Aqui há tempos uma conhecida marca de automóveis usou uma fotografia de uma fotógrafa que fez um trabalho com uma amiga. A amiga comprou um carro daquela marca e foram para Sintra fazer umas fotografias e tudo ficou porreiro, a cor do carro coincidia com o tom da folhagem do outono e tal, e aqui ficaram umas fotografias muito, muito giras. E a marca viu a fotografia da moça no Instagram dela e usou-a. Usou-a sem pedir autorização à pessoa retratada e sem pedir autorização à fotógrafa. Temos aqui dois problemas: violação de direito de imagem, em primeiro lugar, e violação de direito de autor. A fotógrafa e a moça mandaram mensagem para a marca e a marca nem responde. Bom, então, muito simples. Basicamente, usaram um mecanismo de defesa do Instagram e a marca teve a conta bloqueada 15 dias. Para uma marca automóvel ter a conta bloqueada 15 dias é uma pancada que não tem valor, não é? Portanto, 15 dias sem conta no Instagram pode fazer moça. Portanto, mais valia terem negociado de alguma forma. Mas são estes mecanismos que eu explico um bocadinho aqui no livro, de como usar, aliás. Aliás, esta próxima, não é no próximo episódio, mas vou ter um episódio do podcast precisamente sobre isso. Mecanismos de defesa de utilização abusiva das fotografias nas redes sociais. Olha, há mecanismos que... há mecanismos que são... o João Paulo, que ele tem uns quantos músicos que usam as imagens dele indevidamente. Pois, isso, bloquear as contas de Instagram dos músicos é uma coisa porreira, não é? De facto é algo que... Mas lá está. E também é importante perceber o contexto. E por vezes a utilização que se pensa que é indevida não é assim tão indevida quanto isso, especialmente se houve qualquer tipo de serviço, qualquer contrato com músico, ou com a banda, ou sim, mas às vezes a questão tem mesmo a ver, e eu estou a falar por experiência própria, por exemplo, fotos que são entregues, não é? Nós entregamos um trabalho e depois, passado um tempo, há algum membro da banda que acha que também quer dar ali o seu cunho pessoal à imagem e altera a imagem, aplica uns filtros, ou seja, a obra que depois é publicada na sua conta não é a foto que lhe foi entregue. Não é o teu trabalho. Não é o meu trabalho. Não é? Esse é exatamente o tipo de situação que não é obrigatória num contrato, é a chamada cláusula acessória, mas que nos dias que correm eu diria, vital para, sobretudo, fotógrafos que têm já um determinado estilo no mercado. Ou seja, é muito importante, sei lá, voltamos ao casamento. Eu sou fotógrafo de casamento, tenho um determinado estilo, uma determinada abordagem, uma determinada tonalidade de apresentação de trabalho, uns tons pastel, umas luzes suaves e tal, e tudo o meu trabalho é baseado naquilo. Os noivos pegam naquilo e enchem aquilo de filtros do Instagram e modificam aquilo do dia para a noite. Eu posso salvaguardar o meu trabalho colocando uma cláusula no contrato, dizendo, ou não colocando uma cláusula no contrato, colocando informação no diálogo através de e-mail ou de WhatsApp, vai dar ao mesmo, ok? Coloco essa informação, meus amigos, vocês, de uma maneira mais polida, obviamente, vocês ficam com as fotografias, mas não podem
recortá-las, não podem aplicar Adulterá-las, filtros, depois adulterar as eh, imagens. Qualquer tipo de manipulação, não é? Sim. não podem, por exemplo, colocando, se eu coloco o meu logótipo ou o meu nome sobre a fotografia, não podem fazer um cropzinho retirando o meu nome. Devem mencionar o meu nome, etc. E, portanto, esse é o tipo de cláusula acessória ou de informação que não é absolutamente essencial num contrato, mas pode ser importante do ponto de vista da preservação da imagem profissional de um fotógrafo. De repente aparece o Mário Pereira, que é um tipo conhecido por tons de pastel, com cores carregadas, com não sei o quê, e lá uma coisinha a dizer fotografia de Mário Pereira. Não é nada, aquilo foi inventado e está a denegrir a minha imagem. E eu tenho o direito de pedir a remoção daquela imagem. No limite eu posso pedir ao Instagram para retirar a imagem, ou ao Facebook, ou ao TikTok, ou enfim, a rede que for, mas não entrando por aí, eu posso logo à partida lembrar, epá, fulano, eu fiz o casamento há 15 dias e dei-vos estas fotografias, mas nós combinámos que não podiam aplicar filtros. Pois é, desculpa lá, foi aqui a emoção do momento e achámos que ficava giro, tiramos já. Tipicamente as coisas resolvem-se bem desta forma. Mas é importante que isso fique cautelado à partida. Pois. Lá está. Sim, sim. Não sendo obrigatório, está o objeto do contrato, a identificação das partes, etc., não sendo obrigatório colocar cláusulas de algum tipo de salvaguarda, de direitos de autor, direitos de imagem, de garantias, do que seja, se isso estiver mencionado em algum lado, é uma garantia e pode chamar as pessoas à razão. Porque normalmente o que acontece não é uma coisa ostensivamente má fé. As pessoas fazem por desconhecimento, acham que está bem. Os filtros do Instagram existem para ser usados e tal, pronto, e isso leva as pessoas a fazer disparates sem saber, não é? Sim, mas às vezes o problema é que pode estar a passar uma imagem errada, neste caso do fotógrafo. Exatamente, não é? Porque exatamente. Porque o que o artista faz na foto, assim, eu realmente, olha, eu acho que este filtro ficou espetacular. Não, mas a foto não era assim. E não está espetacular. E mesmo que esteja espetacular, aquela foto não é o trabalho que foi apresentado. Porque aqui nem sequer é a questão de ser bom ou ser mau, é que aquilo não é o trabalho que foi entregue. Não é? Precisamente. E é por isso é que o fotógrafo até pode gostar. Sim, o fotógrafo até pode gostar daquilo. Eu cheguei a ter casos em que eu cheguei a mandar mensagem assim: olha, ok, gostaste da foto assim, editada assim, então mete só a dizer foto original X e a dizer que foi editada por ti. Portanto, fazer uma separação para as pessoas que forem ver a imagem perceberem que aquele trabalho não foi o trabalho que foi entregue, foi sim alterado pela pessoa. Ok, lá está. Por exemplo, esse é o tipo de solução de compromisso que pode muito bem ficar estabelecida num contrato ou numa troca de informação pré-contratual. Ou seja, o fotógrafo fornece e as imagens têm que aparecer, fornece trabalho num determinado formato, com um determinado padrão de posição, mas qualquer edição que venha a ser feita deve salvaguardar exatamente isso. E, portanto, vem a indicação, fotografia original frontal, editada por frontal. E o fotógrafo pode ficar confortável com isso, não é? Sim, mas isto também depende de cada um, não é? Claro, pode dizer, não aceito nada, sou um purista do meu trabalho, não quero, etc. Agora, se o fotógrafo até não se preocupa com isso, no sentido em que, sim senhor, aquele trabalho original foi meu, mas a manipulação é de alguém e isso fica devidamente acautelado, se isso for tranquilo, é importante que fique estabelecido que é essa a forma de se chegar lá. E eu chamo a atenção para isso no livro, ou seja, proteção de direito de autor, o que é que deve ficar acautelado? Como é que eu devo acautelar a minha posição? O que é que eu aceito e o que é que eu não aceito? E eu posso ir dialogando com a IA e digo-lhe, olha, vê o artigo tal do Código de Direito de Autor, explico qual é, e perante este artigo eu tenho esta preocupação, aquela e a outra. O que é que eu devo dizer ao cliente para salvaguardar a minha posição? Bom, e estamos a dialogar com uma base sólida, ou seja, a IA não vai buscar toda a informação do mundo, não vai encontrar padrões de resposta que me vão agradar, vai encontrar um padrão e informação dentro daquele circuito mais pequeno. E isso é circunscrever o problema. E é saber fazer o pedido e é saber dialogar à volta daquela questão. E dificilmente sairão dali cláusulas abusivas. Porque também o fotógrafo também pode dizer, vamos aqui estabelecer um princípio de equilíbrio, o que é um equilíbrio adequado aqui nesta situação e na verdade, tipicamente as coisas resolvem-se com bom senso e o direito é muito
ou tenderá a ser, vamos lá, bom senso escrito numa linguagem um bocadinho hermética por vezes. Mas o direito acompanha a sociedade e as coisas tendem a ficar escritas de uma forma que toda a gente se possa entender de alguma maneira. E, no fundo, é um pouco isso, é traduzir depois para o contrato aquilo que é o bom senso das partes. Claro. Então, então podemos pôr esta questão também o seguinte, que é um contrato feito com a ajuda de inteligência artificial, juridicamente é mais frágil ou pelo contrário consegue ser mais robusto o facto de porque ele fazer essa análise e realmente ele conseguir gerar ali um texto que realmente tem ali mais sustento? Eu coloco a questão noutros termos. Qualquer contrato pode ser robusto se tiver a adequada filtragem. Ou seja, um contrato feito por um advogado também pode ser um contrato frágil, se o advogado não tiver experiência na área, ou se não tiver experiência de todo, ou, bom, enfim, um advogado pode não fazer um bom contrato. E isso pode até, eventualmente, no limite, dar origem a problemas de responsabilidade civil profissional. Bom, mas não olhando a essas situações de limite, é admissível que não é tão expectável, mas é admissível que mesmo um contrato feito por um advogado possa não ser um contrato sólido e robusto. Enfim, por vários motivos, enfim, e não desmerecendo aqui sequer da qualidade do advogado, pode simplesmente não ter sido um assunto contemplado na conversa que teve com o fotógrafo para estabelecer uma determinada situação e, portanto, não foi acautelado por omissão de ambos. O advogado pode, por sua vez, recorrer à IA para fazer minutas de contrato e pode basear o seu pedido nessa informação e gerar um contrato que é sempre validado. Eu diria que, independentemente de quem gera o contrato, um humano ou uma máquina, a leitura atenta do contrato e a filtragem da informação é que são essenciais. Porque se eu leio uma determinada cláusula que me explica adequadamente aquilo que é o serviço que eu vou prestar, ou seja, se eu sei com todo o detalhe quantas fotografias vou entregar, quais são os formatos, quais são os prazos, etc. Portanto, toda a informação descrita com detalhe, tanto faz ser escrito por um advogado como por uma máquina. É preciso que resulte claro para ambas as partes, cliente e fotógrafo, o que é que está ali em causa. Onde é que poderá haver uma maior fragilidade? É, eventualmente, em cláusulas mais técnicas que impliquem forçosamente um conhecimento jurídico especializado ou em situações que possam não ser tão facilmente apreensíveis por um leigo e em que possa haver aí, de facto, alguma dificuldade maior. Eu diria que qualquer contrato gerado por máquina ou por um advogado deve ser sempre lido pelas partes e deve ser transparente no sentido de resultar claro aquilo que está ali em causa. Um contrato gerado por uma máquina é sempre bom que tenha uma leitura por um profissional adequado. Agora, um consultor jurídico, um profissional qualificado. Mas, como digo, a generalidade das cláusulas podem ser geradas por IA com validação adequada e podem ser cláusulas perfeitamente robustas e não é por ser gerado por IA que tem maior ou menor validade. Uma cláusula inválida, tanto é inválida gerada por uma pessoa, um advogado pode colocar num contrato para proteger o cliente fotógrafo uma cláusula de total desresponsabilização. O fotógrafo não é responsável por nada do que aconteça com o material resultante do trabalho fotográfico. Cartões de memória estragados, chegar atrasado ao evento, o fotógrafo não é responsável por nada. O advogado até pode colocar isso, mas sabe que é uma cláusula inválida. Claro. Portanto, essa cláusula não pode estar num contrato. A IA também pode colocar isso, se eu lhe pedir. Agora, também é verdade que a IA sabe, porque foi ler toda a informação do mundo, passa a redundância, e sabe que aquela cláusula não deve acontecer. Teoricamente, se eu lhe fizer bem a pergunta, e para eu lhe fazer bem a pergunta, passo a publicidade, vou ler o livro, e percebo até onde é que posso ir,
Digo-lhe, olha, eu quero uma cláusula que responda a este problema, tem este enquadramento no Código Civil ou no Código de Direito de Autor, etc. Quero uma cláusula que salvaguarde a minha posição. À partida não vai gerar uma cláusula inválida. Pois. Porquê? Porque a IA sabe, já leu milhares de contratos e sabe que aquelas cláusulas, ou melhor, sabe que cláusulas é que é expectável que possam acontecer. E vai gerar cláusulas que me vão agradar respeitando a lei. À partida, isso, eu diria, é expectável que isso aconteça. Mas lá está. Se eu fizer mal a pergunta, e esse é que é o problema maior, Claro. não é tanto o resultado que possa ser frágil, é se eu fizer mal a pergunta, eu posso levar a IA a dar-me uma má resposta. A IA tem filtros hoje em dia que me impedem de fabricar uma bomba, pedir a receita para fabricar uma bomba, ou gerar imagens ofensivas ou malévolas, ou criar. Bom, mas se eu, de alguma forma, conseguir levar a IA, explico-lhe que estou a escrever um livro ficcional e quero uma cláusula potencialmente não sei o quê, ou estou até posso fazer uma coisa, sou jurista e quero um exemplo didático de uma cláusula nula para um contrato. A IA vai meter essa cláusula à partida. Mas eu, de má fé, posso pegar nessa cláusula e metê-la num contrato. Mas isso já são outras questões. À partida, a IA não vai fazer isso. E chama-me a atenção. Esta cláusula é gerada para fins didáticos, etc. Eu posso é retirá-la de contexto. Okay. Mas, à partida, isso não vai acontecer. Mas, bom, é sempre preciso ter atenção e aqui, na dúvida, leve ou não, na dúvida é sempre bom consultar um profissional adequado para o efeito. Não convém confiar demasiado na inteligência artificial também, não é? Também é preciso, tem que ser doseado, não é? O confiar na IA, o demasiado, é assim, a IA não pensa, e isso é que às vezes é o erro. Nós podemos ser levados a pensar, porque somos pessoas, somos humanos e temos um modo de funcionamento que nos distingue, não é? A IA não é uma pessoa. A IA é um algoritmo complexo que funciona numa máquina. E basicamente o que faz é dar respostas de zeros e uns previsíveis e traduzir-se para letras e letras convincentes. E foi um algoritmo programado para nos agradar, ou seja, vai tentar dar-nos a resposta que acha que nós queremos. Certo. Por isso é que é importante saber fazer a pergunta. E o saber fazer a pergunta aqui é determinante. É colocar a pergunta de uma maneira que leve a IA a perceber que nós não queremos não queremos elaborações fantasistas, não queremos que ela verifique a lei, que nos diga onde é que aquilo está na lei. Que não é, diz qual é a lei e de repente inventa uma lei, acontece, inventa uma decisão judicial, acontece. Porquê? Porque ela acha que nós queremos que ela invente. Agora, se nós lhe dissermos, diz-me na lei onde é que isto está, ou então, vê o artigo 166 do Código de Direito de Autor sobre fotografia. Sobre esse artigo, que preocupações é que eu devo ter como fotógrafo? Já não vai elaborar por outro lado. Já vai só àquele aspecto. Agora, que preocupações é que eu devo ter como fotógrafo face à lei? Ela vai responder aquilo que acha que eu estou à espera, não é? E isso aí, de facto, é algo que pode ser perigoso. É isso. Amara, já que estamos a falar nessa questão de diferenças, tu falaste na questão da diferença dos servidores de cloud na Europa e noutro país. Há sim diferenças legais nesse aspecto? Porque eu tendo os meus ficheiros fotografados na Europa num servidor que estão, por exemplo, nos Estados Unidos, pode ter implicações legais que só podem ter, ou seja, só há jurisdição nos Estados Unidos, por exemplo, é isso? Sim, exatamente. A questão é precisamente essa. Eu agora estou a fazer um trabalho interessante sobre o Cloudflare, que tem cerca de 20% de cota de mercado mundial na área na internet. Nós não damos conta do Cloudflare. Não tinha ideia que eram eles. Pois.
Bom, o Cloudflare é americano. E com esta cota de mercado, que é muito significativa, não é? 20% da cota mundial de internet é muito. Nesta matéria, que acaba por ser transparente para o utilizador. Todo o tráfego que eu faço, que passe por servidores do Cloudflare, passarão eventualmente por servidores americanos. E a verdade é que o Cloudflare respeita as normas europeias, proteção de dados, de segurança, etc. Mas também me avisa, a mim, enquanto cliente de Cloudflare, se eu for uma empresa que use esse serviço, também me avisa contratualmente que são aplicáveis as leis americanas, que o balanceamento de carga pode levar a que sejam utilizados servidores fora da União Europeia, ou seja, os meus dados podem sair da União Europeia sem que eu possa dizer grande coisa. E por exemplo, se estiver nos Estados Unidos, neste momento as regras americanas são um bocadinho diferentes do que eram há algum tempo e foram alteradas, e portanto os serviços americanos podem aceder à informação que estiver depositada em servidores americanos sem ter que respeitar qualquer norma europeia. Portanto, os meus dados pessoais, os dados dos meus clientes, podem ser livremente acedidos, ou, enfim, podem ser facilmente acedidos, melhor dizendo, fora da União Europeia. Mas o Cloudflare não tem servidores só na União Europeia, ou melhor, só nos Estados Unidos. Tem servidores na América do Sul, tem servidores na Ásia, tem servidores em África, precisamente por causa do balanceamento de carga. Sim. E os meus dados os dados dos meus clientes podem estar no outro lado qualquer. Agora, se fisicamente, já não estamos a falar de Cloudflare, estamos a falar de armazenamento de dados, se é certo que as empresas que prestam serviço na União Europeia ou para cidadãos da União Europeia devem respeitar as regras da União Europeia. Por isso é que a Google, o Facebook, etc., têm escritórios na União Europeia. Exatamente. Agora, se eu estou a usar uma plataforma de alojamento de fotografia para os meus clientes e, portanto, para facilitar, que está assediada, por exemplo, no Brasil. Se eu estou a usar uma plataforma que está assediada na Ásia, eu não tenho qualquer controle sobre os dados que estão lá armazenados. Eles respeitam as normas da União Europeia, mas a verdade é que os servidores estão do outro lado em contextos que eu posso não conseguir controlar inteiramente. E esse é um problema. Enfim, há um termo, enfim, muito pomposo, que é soberania digital, que está a ser muito discutido hoje em dia. Ou seja, a União Europeia quer criar a sua própria soberania digital para evitar ter que depender de prestadores fora da União Europeia para a preservação dos dados, etc. Mas enquanto isso não acontecer, a verdade é que, e também por isso, eu preciso ter cuidado, voltando à IA, eu preciso ter cuidado ao meter dados pessoais numa máquina qualquer. Se eu pego no Gemini, ou se pego aquele... ChatGPT ou... Não, aquele chinês, o Deep... No DeepSeek. DeepSeek. Eu estou a meter dados pessoais fora do meu controle. Em primeiro lugar, não o devo fazer. Não devo dizer que o meu cliente, Mário Pereira, que mora na Rua das Flores, número 1, não sei o quê, vai casar no dia tal, às tantas horas, com a senhora fulana tal, elabora-me um contrato. A minha intenção é legítima, mas eu estou a dizer à máquina que está a usar essa informação como dados de treino e que pode, mais tarde, como dados de treino, fornecer a outra pessoa que quer um contrato de casamento um exemplo de um tal Mário Pereira que vai casar com a tal senhora, não sei o quê, no dia tal às tantas horas. Portanto, tudo o que eu meto na máquina é dados de treino. Há mecanismos que me permitem de alguma forma salvaguardar isso, que é o modo incógnito, é o não guardar o histórico, etc. Mas não é garantido que isso não aconteça.
Está agora a tentar implementar-se uma coisa chamada XAI, a inteligência artificial explicável, transparente, que eu possa perceber os dados de treino, como é que são armazenados, como é que são trabalhados, que informação é que lá está, e eu consigo rastrear aquilo. Mas, neste momento, há aquele chavão, a IA é uma caixa negra. E é verdade, porque a única coisa que os criadores sabem neste momento é o algoritmo que criaram e a informação que lá meteram. A partir do momento em que ele começou a trabalhar sozinho, aquilo desenvolve-se a si próprio, cria mecanismos tão próprios que não é possível perceber o que é que está a acontecer. Literalmente. E, portanto, daí chamar-se caixa negra, porque ninguém consegue lá chegar e perceber o que é que está a acontecer. Esse é um problema grave. E pode acontecer meter dados sensíveis. Sei lá, se eu pego numa fotografia de boudoir, se eu uso uma ferramenta de IA para fazer retoques, eu estou a fazer upload dessa fotografia para algum lado. Certo. E essa fotografia é um dado sensível. É uma fotografia de alguém com pouca roupa ou sem roupa, num contexto de intimidade. E de repente eu estou a dar material à máquina para ela treinar. Pois é, que isso fez-me logo levantar. Desculpa. Sim, diz. Porque é uma prática comum que nós sabemos em muitos fotógrafos de casamento usarem ferramentas de edição de AI, ou seja, que eles fazem um upload das imagens para fazer uma edição muito mais rápida das imagens. Isso devia estar no contrato, devia ser informado ao cliente. Isso é muito importante que esteja informado no contrato. E precisamente por causa desses riscos que estás a falar. Não é? Sim, já não falando na outra questão, que é da produção de conteúdos sintéticos ou da utilização de conteúdos sintéticos ou semi-sintéticos para trabalhos e o dever de informar que são conteúdos produzidos por IA ou manipulados por IA. Mas a simples edição e eu fiz um episódio sobre isso no podcast aqui há tempos e tive algumas reações curiosas de pessoas que não têm, sem qualquer menosprezo, mas não têm noção do perigo que isto representa. Claro. Porque no fundo, aquilo, o que para quem está a editar uma imagem é basicamente pegar numa imagem que eu tenho no disco, colocar no ecrã do computador, num URL qualquer que diz .ai ou coisa que o valha, e aquilo devolve-me uma imagem qualquer. Mas a verdade é que o trabalho que está a ser feito não é ali local. O trabalho que está a ser feito é algures num servidor. Exato. Que vai usar aquela informação como um dado de treino. E um dado de treino pode significar, voltando à fotografia do boudoir, pode significar aquela cara, aquele corpo aparecer numa imagem sintética gerada por alguém. Claro. E de repente eu tenho uma marca qualquer de produtos eróticos ou de não sei o quê, a usar aquela pessoa com aquela cara, porque foi gerada, supostamente foi gerada por IA, mas é gerada a partir de um modelo já existente. Claro. É sempre. E de repente tenho um cliente meu a publicitar produtos eróticos noutro país qualquer. Ok. Ou muito parecido, não é? Ou estou a ter um rosto mesmo muito parecido. Sim. Exatamente. Pode mudar só o penteado ou... O que seja. E, portanto, podemos aqui ter problemas complicados ao usar estas ferramentas. É muito bom. São fantásticas, ajudam imenso no trabalho, mas o cliente deve ser informado disso. Okay. Não deve ser informado no sentido de criar aqui um medo do bicho-papão, mas o fotógrafo deve, e para isso a IA pode ajudar a criar cláusulas transparentes, dizendo, lá está, por exemplo, na descrição do workflow, o fotógrafo usa ferramentas de IA para a edição de imagem. Okay. Uma cláusula dessas, que o cliente assina, já corresponsabiliza o cliente para essa realidade. Ele tomou conhecimento e aceitou. Claro. E aceitou, sobretudo. Não é o tomar conhecimento. Não é o tomar conhecimento. É a aceitação deliberada, informada e consciente. Isso é importante. Porque se o fotógrafo não diz isso,
e se o cliente descobre uma imagem baseada na sua cara, no seu corpo, no seu casamento, no seu evento festivo, sei lá, eu posso pedir, eu vou fazer uma apresentação agora num evento de fotografia. E para evitar problemas de direitos de autor e outras coisas, e até porque quero imagens que vão ao encontro do ponto que eu quero salientar, eu utilizo o Gemini para me criar imagens específicas para aquele efeito. Nesta ou naquela situação, neste contexto ou naquele, pronto, para ilustrar com maior rigor o conceito que quero demonstrar. Podia recorrer a um fotógrafo, obviamente. Eu não estou a recorrer, primeiro porque teria que pagar, obviamente, demoraria muito tempo, etc. Mas não é esse o ponto, porque não é que eu quero chegar. Eu deixo ficar na minha apresentação o símbolozinho do Gemini. Aquela estrelinha de 4 pontas, ou enfim, aquele símbolozinho que aparece lá. Porquê? Por uma questão de transparência minha para com quem me está a ver. Sabem que aquela imagem é gerada por IA para efeitos didáticos, para ilustrar aquele conceito. E eu estou a ser transparente nessa informação. E isso é importante que fique para o cliente, para o destinatário final da informação. Agora, se eu faço edição de imagem, dou ao cliente a fotografia que eu fiz e dou ao cliente sem qualquer referência, eu não estou a ser transparente no meu processo, no meu workflow. E isso pode ter consequências. E é bom que haja aqui alguma cautela, enfim, isto já, a questão da produção lá está, de imagens sintéticas é outra conversa um bocadinho diferente, também tem a responsabilidade, mas esta, simplesmente da edição simples, é outra coisa. E é difícil escapar a isso hoje em dia, eu sei disso, porque mesmo ferramentas offline já têm mecanismos de IA e, enfim, o ser ferramentas offline também já é um bocado relativo, porque mesmo tendo uma aplicação offline, ela por vezes liga e faz algum tipo de edição fora do PC, portanto há aqui PC ou Mac ou enfim, computador. Mas é bom que na conversa com o cliente ou no contrato com o cliente fique lá a indicação, e tal, o fotógrafo no seu processo de edição usa ferramentas que recorrem a IA. Então agora se calhar, e uma vez fizemos este teasing no início e o Mário acabou de falar nisso, aquela grande questão, pelo menos para mim que é do uso da inteligência artificial, tudo o que nós aqui falámos eu acho bastante interessante e acho um uso positivo. A minha questão com a IA tem mais a ver com a parte generativa. Aí sim é que eu acho que se levantam mais questões e também depois, obviamente, depois depende do que cada um faz com ela, não é? Porque uma coisa é se calhar nós gerarmos uma imagem para fins educacionais, etc. Outra coisa é alguém já começar a ganhar algo mais, nomeadamente financeiramente, óbvio, não é? A criar trabalhos que na verdade não foi ele que criou, por assim dizer. Apesar disso também ser um bocado questionável, porque a IA não cria nada sozinha, portanto ela tem que receber uma prompt para gerar algo. Né? Portanto, depois isso também é um bocado discutível, que é, ok, mas a IA é que cria as coisas, mas para ter criado teve que levar o input da pessoa, portanto a pessoa ao fazer uma prompt também pode fazer parte ou não do processo de criação, não é? Pronto, há aqui sempre questões que são muito relevantes e nós no início do episódio falámos e obviamente não queremos falar aos nossos ouvintes e por isso acho que temos que falar um bocado sobre só um bocadinho sobre essa parte, porque eu sei que só este tema dava outro episódio. Era isso que eu ia dizer precisamente, é que este tema dava outro episódio, porque são múltiplas questões. Se a malta já agora, desculpa, Mário, se a malta que está a ouvir acha que é pertinente, nós fazemos episódio só dedicado a isso, ok? Sim, sem problema. Não, mas aqui a questão é precisamente a multiplicidade de questões que se colocam nessa afirmação que fizeste agora. Há aqui vários planos. A IA para gerar imagens tem dados de treino, ou seja, ela foi aprendendo, enfim, de acordo com os mecanismos de treino de cada modelo, foi aprendendo a fazer coisas num determinado sentido. E, portanto, se eu lhe peço uma imagem de um evento festivo para ilustrar um contrato de casamento, por hipótese, ela sabe, com uma instrução muito básica, sabe o que é que eu quero.
um evento festivo, casamento, ele coloca-me pessoas com roupa mais elaborada, bom, enfim, gera-me essa imagem. Bom, do ponto de vista do direito de autor, o nosso direito de autor e enfim, o enquadramento da União Europeia e até mesmo no contexto anglo-saxónico, que enfim, vigora do outro lado do Atlântico, só se reconhece direito de autor à criação humana. E a criação humana é algo que tem conceitos simples, mas tem que ser algo criado pela pessoa. O output de uma IA não é ainda uma criação humana, na medida em que é muito complexo comprovar que um conjunto elevadíssimo de prompts conduziu a um resultado muito específico. Há um caso de uma autora que procurou registrar no departamento americano, agora falta-me o nome, mas onde fazem o registro do copyright. Deste tipo as patentes. Sim, mas para registro de propriedade intelectual, neste caso desenhos. Okay. Ela fez uma banda desenhada, toda criada por IA, e procurou registar isso para efeito de ganhar dinheiro com o livro de banda desenhada, com a venda nos Estados Unidos. E o departamento americano reconheceu-lhe o direito a registar os diálogos, o direito a registar a paginação, o design das imagens nas páginas, mas não as imagens em si. Não o artwork em si, pois. Exatamente. Porque era baseado em prompts. Em algo que já existia. Em prompts. Né? Pois. Não, é baseado em prompts. Ela diz, não, mas eu refinei, eu pedi, fiz, aconteci e tal, e a prompt é de tal modo detalhada que a imagem só podia ser aquela. Mas o departamento americano diz que não. E, portanto, não foi registado e não tem proteção por direito de autor. Uma imagem sintética, simplificando, eu peço uma imagem ao Gemini ou outro motor qualquer, não tem proteção por direito de autor. Ou seja, por mais detalhado que seja a prompt, o Código de Direito de Autor e a legislação europeia não protegem essa imagem. Ela pode ter um tipo de proteção, que é a minha propriedade, foi gerada por mim e para mim, eu tenho o direito de usar a minha propriedade, mas não enquanto proteção por direito de autor. E eu penso que essa é, se calhar, a grande distinção que é importante fazer-se relativamente àquele receio da criação de imagens e do tirar negócio ao fotógrafo, etc, etc. A grande mais-valia do fotógrafo vai ser sempre o lado humano. Pelo menos enquanto a lei se mantiver neste formato e, enfim, não há indícios de que venha a mudar este princípio. Ou seja, o direito de autor protege o criador humano. Uma imagem gerada por IA pode ter um valor comercial brutal, sem dúvida. Mas, da mesma forma que eu valorizo o artesanato, por uma comparação simplista, vamos lá, que é uma criação humana, eu também valorizo o trabalho do fotógrafo. Ou seja, o fotógrafo é uma pessoa que tem um determinado conjunto de qualificações, um determinado conceito visual, um determinado conceito estético, e vai dar o toque humano que eu quero num evento. Eu posso instalar num casamento um conjunto de câmaras e a máquina fotografa e cria-me imagens à volta daquilo, mas isso será sempre uma espécie de reportagem. Não é mais do que isso e, portanto, não tem qualquer proteção por direito de autor. Portanto, a proteção do trabalho é sempre do trabalho humano, da criatividade humana. Aspecto um bocadinho diferente, mas que tem muita importância, tem a ver, de facto, com trabalhos total ou parcialmente sintéticos que sejam produzidos por fotógrafos para clientes, sei lá, trabalhos de produto em que eu pego numa garrafa, mudo os fundos, altero-lhe os rótulos, pego num modelo, ponho-lhe roupas e várias roupas, tiro uma foto a um modelo e de repente coloco-lhe 3 ou 4 roupas diferentes. Tudo isto com IA.
facilita o processo de trabalho, só tira uma fotografia a um modelo e a partir daí mete-lhe as roupas todas que o cliente quiser e construi um catálogo de roupa, outono e inverno, o que seja, pronto. Isso é possível, mas atualmente, enfim, não vou entrar em detalhes legais, mas as regras aplicáveis da União Europeia, os regulamentos comunitários, já obrigam a uma informação detalhada disso, quer ao cliente, quer ao consumidor final. Ainda há dias tive um comentário de um fotógrafo, precisamente a propósito de um contexto semelhante a este, um trabalho para um cliente, em que o cliente não queria saber que as imagens tinham sido geradas por IA. Não queria saber. E este não querer saber é deliberado. Porque, não sabendo, não tem que informar o público de que as imagens são geradas por IA. Liberta um bocado a pressão e a responsabilidade. Pois. E, exatamente, porque o cliente final, o consumidor final, pode sentir-se defraudado ao saber que aquelas imagens bonitinhas e que mostram um modelo com 3 ou 4 coleções diferentes de roupa, na verdade são geradas por computador e são, agora falo só tenho a expressão inglesa, deceptive, são enganadoras, ok? E portanto, mas a verdade é que o fotógrafo tem uma obrigação legal de informar o cliente, a empresa, de que usou imagens geradas por IA ou editadas por IA, e o cliente, a empresa, é que tem o dever de publicitar ou divulgar isso, se quiser ou não. Há coimas complicadas para quem não o faça, e por isso é muito importante que o fotógrafo acautele esta situação com as empresas para quem trabalha. Porque se o fotógrafo fizer um jeitinho, aqui sim é um problema que não é de sumenos importância. E tal, é um cliente com que trabalha há muitos anos e não quer perder o cliente. Pois é. Mas se eu, Mário Pereira, vou ver a coleção de outono e inverno, vejo uma determinada roupa numa determinada fotografia, vejo que aquilo é informação gerada por IA, tenho essa sensação, sinto-me enganado, faça denúncia junto às entidades que têm que fazer. Apura-se que a imagem foi, de facto, gerada por IA e não tem essa informação. Quem é que é responsável por isso? A empresa que tem o catálogo, diz, não, nós não sabíamos disso. É o fotógrafo que se trama. Portanto, o fotógrafo tem aqui uma preocupação muito importante de salvaguardar a sua posição, aqui sim contratualmente. Não, aqui é daquelas coisas que até é bom que aqui sim que se contacte um advogado. E, sublinho, um advogado que tenha conhecimento deste enquadramento comunitário recente. Não são todos os advogados que trabalham nesta área, ou que têm conhecimento destes desenvolvimentos, portanto, enfim, isto hoje em dia é avassalador a quantidade de legislação nesta matéria, e então, ao nível de inteligência artificial da União Europeia, é brutal, mas há questões que são relevantes para o trabalho cotidiano do fotógrafo e que é importante ter isso em consideração na entrega do trabalho ao cliente final. Portanto, aí sim é importante o fotógrafo salvaguardar-se, porque o cliente fará aquilo que quiser das imagens, mas o fotógrafo tem que salvaguardar a sua posição. Isso, eu diria que é o conselho que deixo, na troca de e-mails ou na troca de mensagens, ou preferencialmente no contrato, o fotógrafo deve dizer que no processo do trabalho usou edição por IA, usou imagens geradas por IA para fornecimento do trabalho final. Pode dar coimas pesadas, são significativas. Sim. Pronto, e como vem, este tema realmente estava pano para mangas, não é? Só esta pergunta de agente diretivo dava um episódio completo. Dava pano para um catálogo de roupa completo, não só para as mangas. E só a partir de uma única foto. Só a partir de uma única foto, exatamente. E como vem, realmente este livro que o Mário agora publicou, à volta aqui do Inteligência Artificial, realmente abrange muita coisa, portanto tem mesmo muitos tópicos. Eu comentei com ele em off que realmente o livro é mesmo muito grande, tem mais de 400 páginas, tem quase cerca de 500, por isso, para vocês perceberem um bocadinho também vários pontos que ele abrange no seu livro, o muito que há também para falar, não é?
os vários exemplos que ele também dá. E agora também para começarmos também aqui a fechar um bocado a nossa conversa, o Mário, para quem nos está a ouvir desde o início, perceberam que o Mário falou aqui algumas vezes do seu podcast, e nós vamos dizer porque ele não disse o nome, mas dizemos nós. O podcast que o Mário tem chama-se Fotografar a Direito, ok? Em que ele realmente aborda várias questões, muitas delas até são respondidas no livro anterior. Sim. Por isso, convidamos desde já a vocês que nos ouvem a procurarem no YouTube e noutras plataformas digitais pelo podcast dele. Portanto, são episódios até relativamente curtos, não é? Normalmente, Mário, 6, 7 minutos. Sim, 5, 7 minutos. É um consumo um bocado mais rápido que o nosso. Portanto, também, mas é importante nós também fazermos esta divulgação, porque é o trabalho que também o Mário também está a fazer com muito gosto para todos os que ouvem. E nós também sabemos que há aqui uma novidade fresquinha que o Mário já nos comentou em off, mas que acho que podia ser interessante partilhar com o nosso público. O João Paulo fez um comentário que me deixou a pensar a propósito de um conto de Natal que eu escrevi. Eu escrevi um conto de Natal jurídico para fotógrafos, a prenda de Natal de Sofia, e no fundo é uma história que conta os receios da Sofia antes do Natal e os receios que ela tinha em fotografar pessoas, fotografar na rua, e no fundo eu procurei nesse conto contar uma história ficcional, mas com um fundamento jurídico adequado e, portanto, dar o enquadramento e criar ali uma narrativa à volta dos conceitos jurídicos essenciais. E, a propósito desse, enfim, o João Paulo disse, devia escrever mais sobre isto e assim. Eu enfim, gosto de escrever, dar asas à minha criatividade e lembrei-me de uma coisa que, enfim, eu achei interessante, mas, enfim, vale o que vale, e depois, se tiverem curiosidade, podem ver. Faz agora, esta semana, 26 episódios, 26 semanas de podcast. Comecei o podcast no dia 19 de agosto, Dia Mundial da Fotografia, e tenho publicado um episódio semanal e agora fecho o ciclo do primeiro semestre com 26 episódios. E o que é que eu me lembrei de fazer? Pegar nas 26 histórias e recontar o conceito com uma história, ou seja, pegar num fotógrafo ficcional e contar uma aventura desse fotógrafo ou dessa fotógrafa em torno daquele conceito que eu debati no episódio do podcast, ou seja direito de imagem, seja direito de autor, seja o que for, pegar numa história e, no fundo, ficcionar um bocadinho em torno do conceito jurídico, contar aquilo de uma maneira um bocadinho mais agradável, ou de uma maneira agradável, ficcional, digamos assim, mas também não muito maçadora. Cada história tem uma página e meia, portanto é uma coisa relativamente pequena, e terminar com uma espécie de notas ou dicas para a retenção, ou seja, preocupações que devem ficar para o fotógrafo. E eu resolvi fazer isso de uma maneira mais simpática de consulta. Fiz um e-book que está disponível, ou vai estar disponível a partir do dia 13 no Google Books e na Amazon, e portanto dá para ler com qualquer leitor de e-books. No Google Books a publicação é gratuita. É uma revista, tem cerca de 80 páginas, sensivelmente. Também se chama Fotografar a Direito. Histórias que aconteceram ou podiam ter acontecido, porque algumas são histórias que aconteceram mesmo, são decisões judiciais que estão lá baseadas em casos reais. O caso do António Variações, o caso das fotografias na piscina, o parecer da Procuradoria-Geral da República a propósito do caso Casa Pia, são decisões judiciais ou pareceres que aconteceram mesmo e, portanto, eu exploro em termos do conceito jurídico um pouco mais, de maneira mais ficcional, mas que retiro ali aqueles princípios essenciais para a vida do fotógrafo. E, enfim, tentei que fosse uma leitura um bocadinho mais ligeira e é uma revista gratuita. Aliás, todo este projeto é um projeto sem fins lucrativos e, portanto, eu faço isto, perdoem-me a expressão, em primeiro lugar, para me divertir a mim próprio. Vale o que vale, cada um diverte-se com o que quer, não é? Mas se puder ser útil para alguém, fico feliz. E, portanto, a ideia é poder desconstruir um bocadinho alguns mitos que há à volta de preocupações que existem
Tenho o Anchor, que é o podcast, que está no Spotify, está no Apple Podcast e está no YouTube. No YouTube tem uma versão um bocadinho diferente, é uma versão visual. É uma espécie de história contada com base numa espécie de um PowerPoint e, portanto, tem uma apresentação visual diferente. Portanto, eu diria que é um videocast, ao fim e ao cabo, não é bem a lógica do podcast. Depois tem a revista, e pronto, e fecho este ciclo bom, e depois tem também, durante a semana, faço as publicações no Instagram, em que vou publicando, enfim, os pontos essenciais da história da semana. E, portanto, é este ecossistema, digamos assim, de informação. Boa. Enfim, são vários pontos em que a pessoa pode encontrar informação, e esta revista vai estar disponível a partir do dia 13 no Google Books e na Amazon, e portanto podem desfrutar se acharem que pode ser útil ou pode ser interessante. Espero que as histórias tenham aqui alguma envolvência e cativem de alguma maneira a leitura. É uma forma, se calhar, um bocadinho menos jurídica de abordar a questão, mas é jurídica e é fundamentada nos conceitos que lá estão tratados, e isso é que é o mais importante. Sim, e acho que é bastante interessante. Pronto, e depois eu vou acertar as comissões com. Pois, exato. Não sei se foi uma piada, né? Como é gratuito, estou a ver a minha comissão. Exato. Comissão 100%. Exatamente. Comissão 100%. Não, mas, comissão de 100%, exatamente. Não, mas ainda bem que gostou da minha sugestão. E agora, pronto, para quem está a ouvir e quer seguir o trabalho do Mário, pode fazê-lo no Instagram, é procurarem por _Mario Stories _. Mas nós depois metemos o link na descrição deste episódio, não se preocupem com isso, e colocamos até mais dos outros vários links que o Mário tem. Mário, obrigado mais uma vez pela disponibilidade para esta conversa. Agradeço e disponham. E como perceberam, nós podíamos estar aqui a falar muito mais tempo sobre isto, porque o Mário realmente também tem muita vontade e muita paixão a falar sobre estes assuntos. Fica aqui o repto para vocês, se vocês querem que a gente faça um episódio dedicado a falarmos mais das questões legais do uso de IA generativa, acho que fica aqui já o convite feito ao Mário, caso os nossos ouvintes assim o queiram. Relembramos mais uma vez que os livros do Mário já se encontram à venda nas principais livrarias nacionais, tanto versão física como digital. Neste momento o primeiro livro está esgotado. Esgotou, pronto. Estou à espera da reedição. No entanto, tanto um como o outro, eu se calhar sugeria, para quem não tiver problemas com essa versão, sugeria a versão eletrónica. A Almedina tem disponível a versão de e-book, e sugeria por um motivo, é que é de mais fácil consulta. Sim, para pesquisar. Para mim, para pesquisar e assim algum assunto é mais fácil de pesquisar. Obviamente, quem prefere um livro físico, bom, enfim, ou espera pela segunda edição do livro que estará para sair, ou o outro livro que saiu há menos tempo, ainda não esgotou, mas pronto, o outro livro também está disponível em formato físico, e portanto podem sempre adotar essa solução, claro. Pronto. E, no entanto, nós não nos esquecemos, queremos agradecer aos nossos patronos que continuam a apoiar-nos nesta 7ª temporada. Muito obrigado ao Fabrício Santos, à Joana Parada Lima, ao Nuno Cruz, ao Rui Pedro Oliveira, ao Pedro Pinto, ao Marco Miguel e ao Filipe Barra. Muito obrigado. Obrigado, malta. E relembrar que o Prova de Contacto apoia a 2ª edição do Filmmaker Summit, que este ano vai se realizar em Lisboa nos dias 17 e 18 de março, no Auditório Alto dos Moinhos. Vão ser 2 dias dedicados à inspiração técnica, narrativa, negócios, networking. Vai reunir cineastas, criadores, tudo que é o universo do audiovisual. Vale muito a pena. Aproveitem, consultem toda a informação e o programa. Aproveitem que temos o nosso código do podcast, o Prova20, dá-vos um desconto de 20€ no bilhete. Eu acho que vale a pena aproveitar, e esperamos encontrar-vos por lá. Digam qualquer coisa, se forem. Mandem-nos uma mensagem, deixem no nosso Discord, aproveitem isso. Sim, e se não fizerem parte do nosso Discord, juntem-se. Nós temos o link na bio do nosso Instagram. Se não nos seguirem no Instagram, fica o convite feito também para nos seguirem no Instagram, e caso gostem do nosso conteúdo, já sabem, podem se tornar nossos patronos. Nós já aqui mencionámos os nossos patronos agora mesmo através do Ruben, que têm alguns privilégios, um deles é inclusivamente saber com antecipação quais é que vão ser os convidados. Quem são os convidados? E inclusivamente, quem quiser sentir-se à vontade para tal, também pode colocar perguntas que nós podemos fazer aos nossos convidados. Por isso, malta, muito obrigado por estarem daí. Se gostaram, partilhem, porque também é uma maneira de nos apoiarem, se ajudarem na divulgação do podcast. Isso é tudo muito bem-vindo.
E mais uma vez, Mário, muito obrigado. Sim, Esperemos obrigado. que se nos reencontrarmos já sabemos qual é que vai ser o tema, não é? Agora vai depender dos nossos ouvintes. Vamos a isso, Sim. vamos a isso. Malta, Vamos por a isso, isso. muito obrigado a todos e até ao próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Obrigado.